Beleza, vamos continuando então aqui no livro. Esse terceiro capítulo eu vou dividir em 4 partes. É um capítulo um pouco mais chato, na verdade, que ele trata muito da questão da semântica. Trata um pouco também como funciona por debaixo dos panos o Rust, mas foca muito em semântica, que eu acho que é uma coisa que a gente perde com o tempo na linguagem. Mas é bom ter para um resumo aí, que a coisa a gente poder ver acelerado e matar qualquer dúvida, tá? A primeira parte, a gente vai falar sobre as variáveis e a mutabilidade delas, tá? Eu já criei aqui esse projeto aqui, ó, variables, no passar projetos, tá? E aqui a gente vai usar, continuar dominando. Vamos lá. Então, lá no nosso primeiro projeto a gente usou o let, a gente vai ver também que tem o const, vai ver as diferenças entre eles, né? De cara, por exemplo, vamos fazer pegar o exemplo até que ele colocou do livro aqui. Vou copiar e colar, nada mais do que isso. Tá, vamos inventar para ficar bonitinho. Mas eu declaro na variável x, dou o valor dela de 5 e daí pego e já boto um valor nela de novo, né? E aí, o que vai acontecer? Envio um pouquinho de shadowing. Será que vai dar um shadowing aqui? Será que vai quebrar a compilação, né? Eu já vi muita pergunta desse tipo de comportamento em entrevista de Node, por exemplo. São coisinhas básicas, mas que acaba que é interessante para a gente entender, né? E revela o real conhecimento de como o compilador funciona por debaixo dos panos, né? Como desenvolvedor, a gente tem que saber disso, né? É como um mecânico que não sabe como é que funciona o motor direito, já pensou? Então, enfim. Vamos rodar aqui, ó. Cargo run. Ó, quebrou, tá vendo? E aí ele fala, não é possível a gente dar o valor 2 vezes para uma variável imutável, né? Então, como a gente falou anteriormente, toda variável no Rust ela é imutável. Então, se eu quero que ela tenha mutabilidade, eu tenho que declarar isso no código, tá? Então, vamos voltar lá no código. Vamos fazer essa declaração, que a gente chegou a fazer, né? No segundo programinha, primeiro foi Hello World, o segundo foi o joguinho lá de adivinhação. Então agora ela é mutável. Agora, será que ela vai dar erro? Vamos ver. Vamos lá. E não deu erro, tá vendo só? Porque eu declarei que ela é mutável, tá? Isso é uma particularidade do let, tá? Agora a gente vai pro const, né? O const, ele vai ser bem mais diferente, bem mais restrito, né? E aí uma coisa importante, que até no livro ele fala, o Rust, ele é fortemente tipado, né? Aqui dá a impressão que o let, ele é um pouco maleável com isso, mas ele não é. Por quê? Porque o que significa ser fortemente tipado? Significa que o compilador sabe o tipo da variável em tempo de compilação, tá? A impressão de dar essa tipagem dinâmica, né? E aí talvez seja um pouquinho, não sei o nível de quem está ouvindo tá nisso daí, mas esse trabalho com JavaScript é uma tipagem dinâmica, né? Que aqui o compilador do Rust, ele tem a capacidade de identificar o tipo. Isso no let, né? No let. Você vê que lá no código que a gente fez, eu não declarei que isso aqui é um número, mas ele não quebrou, tá bom? Mas agora, se eu fizer isso com const, ele quebra, né? Então, essa é a primeira característica do const, que ele não permite que eu não declare o tipo da variável, né? Ele fica mais restrito. Mas por debaixo dos panos, os dois funcionam como fortemente tipado. Eu achei interessante essa abordagem que ele fala só um pouquinho no livro, mas me chamou muita atenção sobre essa questão. Se a gente rodar aqui, ó, vai dar ruim, ó, viu? Então, dê um tipo para ele. E ele até fala, ó, eu acho que ele é I32. E I32 ia funcionar bem, né? E a gente também não pode dar um assign de novo, porque agora é um const. O const você não pode usar o mut, tá? Então vamos melhorar esse... Vamos dar um preview aqui, que não é agonia, esse monte de coisa. Vamos abrir o nano novamente. Então aqui no const, né, como eu disse, a gente vai estar definindo um tipo, o 32, né?
A gente vai depois ver os tipos, vou falar só por cima, tá? Mas você tem um tipo que é quando você não tem o sinal e quando você tem o sinal, né? No U e o I. O unsigned e signed, não lembro agora, significa mais ou menos isso, se tiver rever isso aí, tá? E aí, enfim, isso aqui é o tipo numérico, né? Com 32 bits, tá? E aí, vamos, para não ter mais erro, a gente faz isso aqui. Ele não vai dar erro, mas já de adianto que ele vai dar um warning. E aí eu achei legal também isso. Não está no livro essa questão do warning. Eu achei legal quando eu fiz esse teste. Ó, ele compila, tá vendo? Ele compilou. Né? Só que a constante, ó, ela deve ser uppercase. Então ele sugere que o X seja o X maiúsculo, né? E aí ele dá um comando aqui, ó, pra gente corrigir isso, tá vendo? Ó? Cargo, fix, bin, variable, blá 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 blá. Ele tá tudo no comando aqui. E eu já dei esse comando, então eu vou dar uma... Vou ver se aparece aqui. Não apareceu. Então eu vou digitar não, vamos lá. Cargo fix. Ele reclama de um negocinho. Ó, allow dirty. Allow dirty. Não sei o que significou esse allow dirty ainda, tá? Vou perguntar mais pra frente. Mas você vê que ele arrumou, ele fez um conserto lá no main. Vamos ver o main, como é que ficou? Ó, ele alterou para X maiúsculo, tá vendo? É uma questão de clean code aí que ele faz. E é legal porque ele já alterou também aqui, ó, na referência, né? Então já faz todo o trabalho. Muito bacana isso aí do Rush, eu achei, tá? Para terminar a questão de variáveis, né? De variáveis, eu vou falar um pouquinho de shadowing, porque pra mim pelo menos me deu uma confusão. Pô, mas como assim? Lá, né? Aquele exemplo do let lá. Poxa, aqui, que eu posso, aqui não posso. O que acontece? Para você poder fazer o shadowing, você tem que declarar novamente a variável. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, né, fizer isso aqui, com const não dá, né? Vamos com let mesmo. Então let x igual a 5, né? Beleza. Aí se eu fizer x igual a x mais 1, isso aqui vai dar ruim. A gente já viu, eu vou fazer para rodar que vai quebrar, né? A gente já sabe. Porque o let não é mutável. Então, eu poderia colocar um mut aqui para poder fazer isso. Mas, eu posso fazer isso aqui, ó, let. Então, se eu redeclarar a variável, ele vai pegar esse 5 aqui e jogar para cá, vai dar 5 mais 1, 6. Tá? E eu posso dar um print para a gente ver isso acontecer. Mas é basicamente isso, tá bom? Sobre o shadowing. E uma diferença do shadowing pro mut, né? É que, por exemplo, no shadowing eu consigo até alterar o tipo da variável. Então, se eu tenho uma variável que ela é string e depois eu vou colocar essa variável como número, ele permite, né? O compilador vai fazer a inferência do tipo, tal, tudo, né? Já entendemos que é fortemente tipado, mas ele permite. Se eu fizer o mut, ele não permite, né? Então, tem um exemplo que ele dá de espaços, né? Por exemplo, eu tenho uma variável que controla o número de espaçamentos, né? De texto lá que o usuário vai poder digitar, né? E aí ele coloca assim, 1, 2, 3, 4. Mas esses spaces, ele também poderia ser assim, ó. Né? Que é, no caso, o spaces.length, que é melhor eu guardar, né? O len, olha, no JavaScript. .len. Então eu consigo guardar o comprimento dele em número, né? Não mais em string. Então isso aqui é uma string, isso aqui é um número. E ele permitido não vai quebrar, tá bom? Isso se for com shadowing, que é o que eu estou fazendo, let. Se eu fizesse declarando a mutabilidade do let, ele quebra. Faço esse mut, faço aqui, ele vai quebrar, ele vai dar um erro de tipagem. Ele vai falar, olha, eu não posso tipar uma variável string colocar um valor de número numa variável que foi declarada como string. Ele quebra, tá bom? Então é isso de variáveis e mutabilidade. Acho que foi um bom resumo. Beleza, pessoal? E aí a gente vai continuando com outros assuntos. Obrigadão.